200 e poucas pessoas. Eu tava falando pro senhor aqui antes de começar, o testemunho do senhor foi realmente um dos mais bonitos, assim, que eu já escutei. Eu lembro que você chorou. E olha, gente, é que vocês não vê que ele tá aqui sentado, né? Mas o homem é um troglodita de 2 grande, metros. assim, 2 metros chorando igual um bebê. É porque realmente o testemunho foi lá no fundo da alma. O senhor gosta de escutar testemunho de outras pessoas? Assim? Eu amo. O Papa Paulo VI, que foi o Papa na igreja lá nos anos 70, né? Ele escreveu um documento chamado Evangelii Nuntiandi, né? Anunciando o Evangelho. E lá ele diz uma frase que se tornou muito famosa na igreja. A gente usa muito em várias citações. As pessoas têm dificuldades de ouvir pregadores, mas elas amam ouvir testemunhas. Elas só ouvem, dão credibilidade a testemunhas. E quando ouvem pregadores, é porque esses também são testemunhas. Uma testemunha ocular, ela é mais credível. O que ela diz, porque de fato testemunhou, tem credibilidade. É diferente eu contar para você, falar para você sobre algo que eventualmente seja uma ideia, uma filosofia, etc. Isso é uma coisa. Mas outra é eu ser testemunha ocular de um fato, de uma realidade. Aí isso tem outro peso, porque eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi dizer, eu estou falando de algo que eu testemunhei. Isso é um princípio do direito, né? Um princípio jurídico. Testemunhas têm peso, justamente porque é algo filosófico por baixo. Presume-se que contra fatos não há argumentos. Né? A gente usa sempre esse ditado, contra fatos não há argumentos. Então, se uma testemunha traz um fato, aquilo verdadeiramente foi visto, então como contra-argumentar? Você enfraquece um contra-argumento quando você tem uma testemunha. É porque eu vejo que alguns padres, assim, tomam um certo cuidado na hora de escutar um testemunho, na hora de evidenciar, né? Às vezes você fala assim, pô, isso aqui é um milagre. E alguns até negam, assim, calma, não é assim. Sabe, é uma opinião minha também, né? Posso estar, com certeza eu devo estar errado em alguma coisa assim, mas eu acho que com tanta coisa que acontece ao redor da igreja, desses testemunhos, desses milagres, eu acho que a igreja em algum momento tinha que usar isso como uma cartada, assim, pra falar assim, ó, olha aqui. E a igreja não faz isso. Recente a gente tava conversando aqui e tinha um psicólogo aqui, ateu, e ele falou, pô, tal, isso aqui e tal. A hora que começou a mostrar os milagres de Lanciano, aí dá uma os milagres desmontada, da igreja, né? assim, você fica assim, nossa, tudo isso acontece, e como que eu não sei disso? Uns dois aí que justificar, depois ele meio que falou, né, isso aí Por que a igreja por que a igreja não usa isso? Pra conquistar mais Por católicos? que ela não dá mais cartadas, né? Você já pensou sobre isso, já? Não, eu sempre penso. É que assim, a Igreja Católica, a beleza dela, eu não vou dizer que é um problema. No meu modo de ver, é a beleza dela. Ela é a igreja que comporta, como debaixo de um guarda-chuva, né? Sob a égide da igreja, né? Sob o guarda-chuva da igreja, cabem todas as expressões de cristianismo. É o que a define como católica. A palavra católica costuma se traduzir por universal, né? Só que é universal em que sentido? No sentido de totalidade. Tudo a respeito, tudo que Cristo revelou, tudo que Cristo deixou e tudo que o Espírito de Deus opera, suscita, inspira, tudo cabe aqui, é tudo, é um universo, é uma totalidade. Então, assim, são 2000 anos, isso é a Igreja Católica, 2000 anos de muitos fatos, muitos milagres, muitos portentos, muitos prodígios, muitas coisas assim deslumbrantes. E acaba que cada pastor da igreja, né, padre, bispo, adota o seu método de evangelizar, porque também são 2000 anos de
todo tipo de metodologia, carisma, jeito, espiritualidade. A Igreja Católica é um colosso, um verdadeiro colosso de 2000 anos. Então, esse método de usar os testemunhos, de fato, é um método possível. Tem tantos outros. Mas são tantos métodos possíveis que é muito difícil, eu diria impraticável, que um único padre ou uma única comunidade local seja a expressão de todos, porque não tem como. Então eu gosto sempre de enfatizar isso. Sempre haverá a possibilidade de você ir numa paróquia lá em Minas Gerais, vir outra aqui em São Paulo, e você vai comparar e vai ver que é diferente. Claro. E sempre será possível você dizer, poxa, mas naquela de Minas falta isso, em compensação na de São Paulo falta aquilo. O que uma tem, a outra não tem. Isso é uma deficiência? Não, isso é uma beleza. Isso reflete a multiplicidade dos dons. A igreja é extremamente múltipla. Isso é o reflexo de Deus no homem, né? Exato, Cada exato. um tem um dom. Eu lembro que o bispo que me ordenou, Dom Hercílio, já é falecido já. Já era um homem de muita sabedoria. Ele dizia umas frases de efeito que gravavam na gente. Eu sempre cito algumas. E eu lembro que eu fui uma vez numa missa de posse de um padre novo, né? Quando o bispo vai dar uma paróquia para o padre assumir. Aí chama missa de posse, que o padre vai tomar posse. E aí aquela paróquia já tinha tido outros padres e tudo, e vinha ali o padre novo. Sempre quando muda de padre, a comunidade meio que racha no meio, né? Você tem o povo que sofre com a ida do anterior, e quem não gostava do anterior fica feliz com a vinda esperando do novo. um novo. E aí o bispo fica ali naquela sinuca de bico de como administrar tanto as reclamações quanto os elogios. E aí Dom Hercílio disse na homilia, cada sacerdote, cada padre tem um rosto. E nenhum deles terá o rosto igual ao do outro. Todos juntos, porém, formam o rosto de Cristo. Eu achei fenomenal. Caramba. E eu tava ali sentado, dei um glória e 2 aleluia. Falei, aí, que palavra poderosa. De fato, cada padre é um padre. E sempre você vai olhar para o padre e portanto, para a comunidade dele ali, e vai dizer, puxa, mas o padre fulano fazia isso, acho que falta um pouco. Ah, mas o de lá faz, só que lá em compensação falta. Sempre vai ter alguma coisa que falta naquele momento. Porque como é que nós cremos a transição, às vezes, de padres, de bispos? Nós cremos que o Espírito Santo sabe o que é melhor para cada época, para aquela comunidade. Então, se nessa comunidade chegou agora um padre com esse perfil, é porque é o que Deus quer para essa paróquia nesse tempo. Quando Deus não quiser mais, esse padre vai embora. E vem outro com outros dons, outras qualidades e outros defeitos que o outro não tinha. Assim é um escolhido um papa também, dessa forma? Exato. Eu digo assim, não são os critérios para a escolha utilizados por nós. Estou falando de um aspecto de fé. Quem não tem fé de que Deus se serve desses critérios para escolher, aí você fica meio surtado. Porque assim, todos têm seus defeitos, suas limitações. Então, quem não goste do atual Papa, como havia quem não gostava do anterior e do anterior e assim por diante. Mas onde é que está a nossa fé católica? Na certeza de que para cada época, Deus suscita o Papa necessário. Deus suscita o Papa necessário. Tem um santo da igreja... meu Deus, o pessoal vai assistir o podcast, eu tenho medo de citar o nome e aí errar. Mas é um grande santo da igreja. Eu não lembro se é São Bernardo, se é São Roberto Bellarmine. Eu não sei. Depois eu vou acabar assistindo e eu mesmo vou colocar no comentário. Mas um grande santo da igreja que dizia assim, alguns papas Deus escolhe. Outros papas, agora eu vou lembrar a frase perfeitinha, mas ele quer dizer assim, com alguns papas, às vezes Deus presenteia a igreja. Outros papas nós toleramos. Deus tolera. É isso. Pô, rebobina a fita.
Bom, Boa a essa. frase é assim. Gostar é porque quem não conhece fita não sabe o que era rebobinado. Alguns papas Deus escolhe. A outros Deus tolera. E a outros Deus inflige. Ele dizia. Acho que ela fez uma pesquisa ali e mandou pra mim o nome, deixa eu ver. São Vicente de Lérez, isso mesmo, São Vicente de Lérez. Alguns papas Deus nos dá, a alguns ele tolera, outros nos inflige. E era um grande santo da igreja. Por quê? Porque Deus é soberano na igreja. Então, tem épocas, é desonesto você olhar para a história da igreja e ficar usando papas podres, bispos podres e